Algumas denominações religiosas fazem uma confusão ao se referir ao Espírito Santo como somente alguma força ou uma energia, e se esquecendo que de fato o Espírito Santo é Deus, como está descrito em vários versículos na Bíblia. A Bíblia, que contém a palavra de Deus, viva e verdadeira, nos revela quem é o Espírito Santo, afirmando sua divindade e personalidade, destacando suas diversas obras no Antigo e Novo Testamento. Então, antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, toquem no sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhem com amigos e familiares, para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. A Bíblia é clara ao dizer que o Espírito Santo é Deus. É na palavra do Senhor que descobrimos que o Espírito Santo tem emoções, sentimentos, vontades, fica triste, como está escrito nos livros de Efésios, capítulo 4 e verso 30, e Romanos, capítulo 8 e versos 26 e 27. Além de atuar como consolador, que o próprio Senhor Jesus avisou que ele seria, como em João, capítulo 14 e verso 16. A origem da palavra Espírito, na Bíblia, se traduz como algo invisível aos olhos do ser humano, mas que produz algo visível. Em hebraico, a palavra é ruá, e no grego é pneuma, que significa neutra. Jesus usa o pronome masculino, ele, para se referir ao Espírito Santo. Possuem a mesma origem na raiz, que passa a ideia de soprar. Tem alguns versículos na Bíblia que fazem algumas variações do nome, dando outros significados, como vento, que está descrito em Gênesis capítulo 8 e verso 1, e fôlego, que se encontra em Abacuque capítulo 2 e verso 19. A ideia destes significados tem algo muito semelhante com o do Espírito Santo de Deus. Não vemos com nossos olhos humanos, mas sabemos que traz um efeito que podemos enxergar. Segundo o dicionário do Novo Testamento, o Espírito de Deus é como o vento, é invisível e poderoso. Os cristãos já sabem que Deus é trino, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho Jesus veio à Terra para cumprir a missão que seu Pai lhe ordenou e o enviou com o propósito de restabelecer o laço entre Deus e os homens que havia se rompido devido ao pecado e, contudo, ser o plano de salvação como as Escrituras revelam. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14 e verso 6. Portanto, Jesus ao vir à terra se faz carne, então ele veio como ser humano. Isso fica muito claro quando lemos João capítulo 1 e verso 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Dessa forma, Jesus, ao tomar a forma de um corpo, ele se torna limitado espacialmente. Então ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele teve de virar ser humano para nos purificar dos nossos pecados. E quando ocorre a sua ascensão aos céus, ele envia outro Consolador. Ou seja, Jesus já estava se referindo ao Espírito Santo, que viria para substituí-lo, como está na Escritura Sagrada no livro de João, capítulo 16 e verso 7, que diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E assim foi feito. O Espírito Santo estava presente e ativo em toda a história bíblica, para ser mais exato, desde as primeiras obras. O Espírito Santo, como Jesus, é uma das pessoas da Trindade divina e por isso sempre existiu. Quanto à sua essência, Deus é um, quanto à personalidade, Deus é três: Pai, Filho e Espírito Santo. É tudo realizado em perfeita unidade e concordância. É a pura evidência de que Deus é amor. 1 João, capítulo 4 e verso 8. Humanamente falando, o nascimento de Jesus foi por obra do Espírito Santo que ele foi concebido. Isso fica evidente quando o anjo Gabriel anunciou à jovem Virgem Maria. E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Livro de Lucas, capítulo 1 e verso 35. Percebemos claramente que o Espírito Santo se fez presente desde antes o nascimento de Jesus, como esteve com ele até o fim do seu ministério terreno. Então, claramente, o Espírito Santo é uma pessoa. O próprio Jesus disse quando o chamou de nosso conselheiro, algo que somente uma pessoa poderia ser: E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. João capítulo 14 e versos 16 e 17. E por ser uma pessoa, a Bíblia nos revela todas as suas características, dentre as quais estão: ele fala. A Bíblia conta que o próprio Espírito Santo falou com os discípulos como uma pessoa, não como uma força usada por alguém. Atos capítulo 13 e verso 2. Ele pensa: o Espírito Santo sonda e compreende as coisas de
Deus. 1 Coríntios, capítulo 2 e versos 10 e 11. Ele sente se nós podemos entristecer o Espírito Santo. Isso significa que ele tem capacidade para sentir emoções. Efésios, capítulo 4 e verso 30. Ele tem vontade. O Espírito Santo toma decisões, dando a conhecer a sua vontade. Atos, capítulo 16 e verso 7. Ele ama. O Espírito Santo nos ama verdadeiramente e nós fazemos uso do amor que provém dele. Romanos, capítulo 15 e verso 30. O Espírito Santo se alegra. Ele é uma pessoa alegre, repleta de felicidade. O Espírito Santo não gosta de tristeza, depressão e lamentações. Gálatas, capítulo 5 e versos 22 e 23. O Espírito Santo de Deus encoraja. É ele quem nos dá coragem e nos consola nos tempos difíceis. Atos, capítulo 9 e verso 31. Como vimos as características da personalidade do Espírito Santo de Deus, talvez pensamos que por ele ser amor e alegria, se é possível que ele fique triste com nossos comportamentos. E a resposta é sim. No livro de Efésios, capítulo 4 e verso 30, podemos encontrar: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Como os verdadeiros cristãos que estão com o selo sagrado do Espírito Santo, tudo o que fazemos que agride o seu caráter também o deixa triste. E não se engane, o Espírito Santo abomina toda e qualquer desculpa. Todo ato tem sua consequência. A Bíblia é clara quanto a isso. Vejamos em Atos, capítulo 5 e versos do 1 ao 5. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: "Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus." Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Algumas pessoas parecem se esquecer que o Espírito Santo de Deus sabe tudo e tentam mentir para ele. Isso entristece muito o Espírito Santo, pois Deus é um Deus de verdade e ele abomina a mentira, principalmente na vida de um cristão. Muitas igrejas em suas pregações falam muito pouco sobre quem é o Espírito Santo, sobre a sua personalidade, características e principalmente sobre como podemos conhecê-lo melhor e nos aproximarmos dele. Embora muitas igrejas acreditam no mover do Espírito, mas estas mesmas raramente se dedicam a ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo. Assim como o Pai e o Filho deve ser adorado e honrado também. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Atos capítulo 17 e verso 24. Algo comum de acontecer e um pouco polêmico em algumas denominações cristãs é que alguns pregadores dizem que para receber o Espírito Santo a pessoa tem que abrir mão da sua mente, perder a consciência, e não é assim que funciona. O Espírito Santo fala baixo e pacificamente ao seu coração. Estar aberto a isso é estar aberto a um relacionamento com Deus e deve ser um hábito diário na vida de um cristão. Podemos ver e perceber o agir do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o termo Espírito Santo não ocorre muitas vezes, mas aparece de outras formas, sendo geralmente chamado de o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor, como no livro de Gênesis, onde faz menção à forma como Deus criou o mundo. E no Novo Testamento, temos como exemplo o dia de Pentecostes, onde percebemos sua manifestação como vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo, como está descrito em Atos capítulo 2 e verso 2. E as suas obras ocorrem de diversas maneiras. O Espírito Santo de Deus estava presente na criação do mundo, e temos como referências bíblicas os livros de Gênesis capítulo 1 e verso 2, o Evangelho segundo João capítulo 3 e verso 3, e em Salmos de número 104. Nesses livros sagrados encontramos vários relatos da criação do mundo, onde a Trindade em união e concordância construiu tudo o que há nele. Vemos também a presença do Espírito Santo no homem desde o Antigo Testamento, usando os profetas a fim de revelar as coisas que haviam de acontecer com a humanidade, como está escrito no livro de Isaías capítulo 2 e verso 2, livro de Números capítulo 11 e verso 25. O Espírito do Senhor dava aos profetas o conhecimento da vontade e dos desígnios de Deus e esclarecimento para comunicar a vontade do Todo-Poderoso. Assim como Deus distribuiu dons espirituais conforme a sua vontade através do Espírito Santo, mais uma vez usando pessoas eleitas de acordo com seu propósito. O Antigo Testamento tem muitos exemplos de homens que, pela ação do Espírito de Deus, foram
agraciados com dons provenientes da ação divina sobre os tais. Temos José, a quem fora permitido o Espírito para capacitá-lo a agir de modo eficaz na casa de Faraó. Gênesis capítulo 41 e versos 38 e 40. Como também o havia capacitado para interpretar sonhos. Gênesis capítulo 40 e versos de números 9 ao 16. Além do mais, temos o exemplo de força que Deus concedeu ao Espírito Santo, que Sansão tivesse a fim de libertar Israel da opressão dos filisteus. Juízes capítulo 13 e verso 25. No caso de Sansão, de acordo com as escrituras sagradas, sabemos que Deus retirou dele o seu espírito, porque Sansão o desobedeceu e o entristeceu. O Espírito Santo pode ser retirado de nós à medida que o desobedecemos e o entristecemos. São inúmeros relatos bíblicos da pessoa do Espírito Santo e o seu agir na vida das pessoas escolhidas e eleitas por Deus para completar alguma obra de acordo com a vontade do Senhor, a fim de edificar o reino dos céus. Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor não mudou e não mudará. O Espírito Santo do Senhor esteve presente na criação, como também cumpriu seus desígnios durante toda a história do povo de Deus. Ele inspirou os autores que escreveram o Antigo Testamento e falou pela boca dos profetas. Capacitou pessoas para guiar, libertar e liderar o povo do Senhor. Ele foi a chama que nunca se apagou e que de uma forma mais intensa se revelou na obra de Jesus Cristo. E hoje já não é um privilégio de alguns, mas um presente para todos que se submetem à vontade de Deus. Ele ainda se faz presente na vida daqueles que reconheceram e aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e foram batizados. O Espírito Santo habita dentro de nós e temos livre acesso a Ele em qualquer momento das nossas vidas. Ele é amigo, conselheiro, ajudador, intercessor. O que precisamos para uma vida reta e de acordo com a vontade de Deus, encontramos por meio dele. Agradeço a sua companhia até aqui, que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhem esse vídeo para que alcance mais almas. Não se esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Comentem aqui embaixo o que acharam do tema de hoje e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz. Até logo!